Vamos ver se o A vai ser alto aqui. Gente, hoje a gente encerra a nossa série Viva o Extraordinário. Depois eu acerto vocês no final, tá bom? Muito bem, irmãos. Que jornada incrível, não é? Quantas coisas nós aprendemos juntos. Viva o extraordinário do Egito à Terra Prometida. Baseada na jornada do povo de Israel no deserto rumo à Terra Prometida. Essa série é baseada nisso. A série acompanha a jornada de Israel desde quando eles foram libertos até chegar em Canaã, como paralelo da nossa vida cristã. Assim como Israel foi libertado da escravidão do Egito, nós fomos libertos do pecado por Jesus. Eles atravessaram o deserto, enfrentaram desafios, nós também enfrentamos provações nesta vida. Deus guiou Israel no deserto e hoje nos guia através do Espírito Santo. Nós já estudamos 2 episódios dessa série, parte 1 e parte 2. Propósitos do deserto e por que não avançamos, né? E se você por acaso perdeu um desses, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, está tudo gravado lá, tá bom? E há 2 semanas atrás, antes da Páscoa, nós começamos esse último episódio. Avance com coragem. E o foco é como Deus encoraja Josué diante de uma nova etapa e como Ele também nos encoraja a avançarmos mesmo diante de grandes desafios. Todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos pequenos, inseguros e limitados. Porém, a mensagem de Deus para Josué também é para nós hoje. Avance, seja forte e corajoso. Como que nós fazemos isso? É exatamente o que estamos estudando aqui, os conselhos de Deus para quem quer avançar com coragem, para quem quer chegar na Terra Prometida. Então, vou fazer uma recapitulação aqui rapidinho e aí nós entramos no conselho de hoje. Já estudamos esse aqui. Reconheça a soberania de Deus. Olha só o que está destacado no texto. Meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. Algo fica bem claro aqui. A terra era uma dádiva de Deus. E esse presente de Deus foi uma promessa que Deus tinha feito a Abraão séculos antes de Josué. Porém, quando Deus fez a promessa que daria a Abraão e seus filhos aquela terra, essa terra não estava como um terreno baldio, desocupado, mas tinha 7 povos que moravam lá, povos mais fortes, exércitos militarmente muito mais poderosos e preparados do que Israel. Porém, o livro de Josué nos mostra como Deus, apesar disso, apesar de tudo apontar o contrário, como Deus deu a vitória à nação de Israel, que entrou na terra, derrubou aqueles povos e tomou posse da promessa. O livro mostra como Deus fez sinais, prodígios, como Deus guiou estrategicamente o povo, como Deus incutiu medo nos povos inimigos, como Deus encorajou várias vezes Josué. O livro não deixa dúvida. A terra era um dom de Deus, desse Deus soberano ao seu povo. Irmãos, é Deus quem subjuga os nossos inimigos. É Deus quem vence por nós, é Ele que vence a morte, é Ele que vence Satanás, é Ele que vence o mundo, é Ele que nos guia, é Ele que comanda, é Ele quem orienta e finalmente Ele nos levará à nossa terra prometida, a vida eterna. Esse livro nos ensina a glorificar a Deus, a reconhecer que Ele é a origem, Ele é a fonte de toda a bênção, de tudo que nós temos. Esse é o alvo número 1 do livro de Josué. Moisés havia morrido. O maior líder de Israel até então não está mais presente, mas Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano, a liderança muda, mas a história continua sendo escrita pelo Deus que governa o mundo. Como disse Adrian Rogers, Deus
enterra seus servos, mas não as suas promessas. Seu luto não anula a soberania de Deus, seu desemprego não cancela os planos de Deus, sua crise no casamento, seu diagnóstico médico, sua fase difícil, nada disso é grande demais para impedir o Deus que governa os céus e a terra. Louvado seja o Senhor por isso. Mas também aprendemos que nós devemos assumir a nossa responsabilidade. Atravesse o Jordão. O meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Foi o próprio Deus soberano que disse: a terra é uma dádiva minha, mas você tem que atravessar o rio e pisar nela. Você tem que tomar posse daquilo que eu te dou. Ou seja, irmãos, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Lembra da história que eu contei dos dois fazendeiros? O fazendeiro calvinista e o fazendeiro arminiano. Já ouviu essa história, pastor? Não? Pois é, você não estava aqui na primeira parte, né? Ah, tá, então tá bom. Dois fazendeiros, um calvinista e um arminiano. O calvinista defende a soberania de Deus. Tudo é Deus que faz. Vamos dobrar os braços aqui e ficar de boa, porque Deus faz tudo. Mas o arminiano, ele exalta a responsabilidade humana. E todos os dias era uma briga, à tarde, no final do dia. E aí um dia, o fazendeiro calvinista, olhando para a fazenda do arminiano, ele disse assim: puxa, como é que você não acredita na soberania de Deus, meu irmão? Olha que coisa linda, que fazenda incrível. Olha como esse lago foi bem desenhado. Olha como que Deus fez tudo isso. Como é que você não acredita? E aí o arminiano olha para ele e disse assim: você precisava ver essa fazenda quando só Deus cuidava, viu? Pois é, irmãos. Esse fazendeiro não está anulando a soberania de Deus. Com certeza não. Mas ele ressalta a nossa responsabilidade em cooperar com aquilo que Deus já confiou a nós. Deus fez o jardim, mas quem ele colocou lá para cuidar do jardim? O homem. E nós precisamos fazer isso. Existe uma promessa, existe um futuro, existe algo grandioso e melhor esperando por nós. Existe o extraordinário, mas ele está do outro lado do Rio Jordão. Você não chega lá parado. Você precisa atravessar, você precisa dar passos de fé, você precisa se mover. A promessa é de Deus, mas o passo é nosso. Deus garante a terra, mas nós precisamos pisar nela. Tem muita gente esperando Deus agir, quando na verdade Deus já falou: dispõe-te agora e passa o Jordão, porque eu já te dei, agora vai e toma posse. O Jordão é tudo aquilo que está entre você e a promessa. O Jordão é o lugar onde a fé precisa se tornar ação. Não espere o rio abaixar, não espere o caminho clarear, apenas faça a sua parte, atravesse o Jordão, tome posse daquilo que Deus já te prometeu, em nome de Jesus. Agora sim, a gente vai continuar e encerrar essa nossa série com mais um conselho apenas, para aqueles que querem avançar. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Versículo 6, vocês conseguem ler junto comigo? Vamos lá? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando nós lemos Josué, capítulo 1, nós vemos que Deus repete 3 vezes a mesma ordem. Seja forte e corajoso, versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Mas por que tanta repetição?
Será que é porque Deus ficou sem palavras, acabou o vocabulário de Deus aqui? É porque Deus não tinha mais o que dizer e aí ele repetiu? Óbvio que não, irmãos, é uma pergunta retórica. Sem dúvida que não. O que nós precisamos entender aqui é que na cultura hebraica não existia recursos gráficos como nós temos hoje. Não havia negrito quando as escrituras foi redigida, foi escrita. Não havia itálico, não havia sublinhar. Não havia isso daqui, que a gente tem hoje. E graças a Deus pela tecnologia que nos ajuda a entender melhor a palavra do Senhor. Como então eles destacavam o que era importante? Somente de uma forma, repetindo. Repetindo. A repetição era a maneira usada para gritar aos olhos do leitor: preste atenção, isso é extremamente importante. Não é importante, é muito importante. É como se Deus estivesse dizendo a Josué e a nós: Josué, escute bem. Não basta ouvir uma vez, você precisa ouvir isso várias vezes. Ou seja, é Deus dizendo para nós: grava isso no seu coração. Alguns pregadores eles falam assim, né, olha, se você gravar isso daqui eu vou ficar feliz. Pois é, a ideia é essa. Tem muito conteúdo, muitas coisas, mas você precisa gravar isso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. A repetição na Bíblia, irmãos, é o megafone de Deus para enfatizar aquilo que é essencial. Deus está reforçando, martelando, firmando essa verdade no coração de Josué, porque Deus sabia que o desafio seria tão grande que Josué precisaria lembrar disso todos os dias. E quando Deus repete verdades em nossas vidas, não é porque Ele se esquece, mas é porque nós temos a tendência de esquecer. Quantos aqui lembram do sermão de semana passada? Segundo ponto, terceiro subponto, quem lembra? Pois é. Está vendo, pastor? Não tem problema a gente repetir o sermão. Ninguém lembra? Né? Muito bem. Irmãos, a nossa tendência é esquecer. E cada repetição de Deus é um convite a confiar, a obedecer e a agir com fé. Portanto, se essas palavras são tão importantes, vale muito a pena a gente estudar cada uma delas hoje à noite. Forte e corajoso. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do que significa essa palavra forte. Está aí a palavra no hebraico, você pode ver como ela é escrita, muito bacana. E essa palavra é um verbo que aparece quase 300 vezes no Antigo Testamento, só no Antigo Testamento, e traz a ideia de firmar-se como quem finca os pés no chão para não ser arrastado. Agarrar com força algo, como quem não solta por nada. Fortalecer-se interiormente, enchendo-se de vigor, resistência e persistência. Não é apenas ter músculos fortes, é ter uma alma firme e inabalável. Na prática, Deus está dizendo para Josué: fortaleça a sua mente, fortaleça o seu espírito, finque a sua alma na minha palavra e não se mova, aconteça o que acontecer. É mais ou menos isso que significa essa palavra. Olha o tanto de coisa. Você está cansado? Tem mais um pouquinho aqui, ó. A palavra forte também é usada em momentos decisivos nas Escrituras. Quando Davi se fortaleceu no Senhor em meio ao desespero, 1 Samuel 30, versículo 6. Quando Ezequias confiou em Deus diante do cerco de Senaqueribe, 2 Crônicas 32, 7 e 8. Em momentos de crise, ser forte é não permitir que a fé seja arrastada pelas emoções. Uau! Que coisa incrível isso daqui. Sabe quem é forte? É quem decide se mover não conforme as suas emoções, mas conforme
aquilo que Deus quer. A vontade do Senhor. O que tem te controlado, meu irmão? Sabe o que é uma pessoa fraca? É uma pessoa que se leva pelas emoções e os sentimentos. Você não está firmado na palavra. A sua fé está fragilizada, deficiente. Porque quem é forte no Senhor é quem se move conforme a sua palavra. Mas também tem a palavra aí, a outra palavra, coragem. Seja corajoso. Travou aí para vocês também? Ah não, só travou aqui na TV para mim. Essa palavra traz a ideia de determinar-se resolutamente, tornar-se audacioso, ousado, valente, recusar-se a ceder ao medo. Essa palavra também é usada para descrever uma coragem que não é fruto do temperamento pessoal, porque tem muita gente se desculpando nisso, né? Ah, não faz parte do meu temperamento, sabe? Por isso que eu sou meio assim mesmo, né? Medroso, então não tem nada a ver com isso. Não é fruto de circunstâncias favoráveis, mas sim uma coragem que é fruto da confiança em Deus. Deus está dizendo para Josué: seja ousado para obedecer, tenha bravura para avançar, não recue, não tema, não negocie com a dúvida, Josué. Conta-se que um jovem soldado, diante da guerra, ele fez a seguinte oração: Senhor, me dê coragem para agir, mesmo que minhas mãos tremam e os meus joelhos batam um no outro. Ou seja, irmãos, coragem não é a ausência do medo. Nós vivemos num mundo quebrado. Somos seres humanos quebrados por causa do pecado. E como ser humano quebrado, a gente vai sentir medo. Enquanto vivermos aqui neste mundo onde o pecado ainda é presente, nós vamos lidar com o medo. Coragem é agir apesar do medo. Coragem é obedecer sem ver todo o caminho. Coragem é enfrentar gigantes internos e externos, com os olhos fixos no Deus que prometeu. Isso é coragem. Bem diferente daquilo que o mundo acha, não é? Eu sou corajoso porque ninguém mexe comigo, entendeu? Grande coisa. Eu sou corajoso porque eu ponho medo nos caras, sabe como é que é, né? Ponho respeito e tal. Meu irmão, minha irmã, a coragem nas Escrituras não é medida por quem você bota medo. Mas a coragem é medida nas Escrituras por você enfrentar os seus gigantes, internos e externos, confiante no Deus que prometeu. Corajoso é quem confia. Corajoso é quem está no barco em meio à tempestade e descansa. Isso é ser corajoso. Então nós chegamos aqui, força e coragem. Força é firmeza interior para resistir à pressão. Coragem é audácia espiritual para avançar, mesmo em meio ao medo. Deus estava formando em Josué um coração inabalável, forte como um muro contra a incredulidade e corajoso como um guerreiro no campo de batalha. E é exatamente isso que Deus quer formar em nós hoje. Força é resistir sem ceder, coragem é avançar sem recuar. Ambas não vêm do que sentimos, mas do Deus que nos chamou, do Deus que nos prometeu, do Deus que nos vocacionou, do Deus que nos libertou, do Deus que mandou: avancem. Esses sentimentos
não vem de nós. Não vem de um coração quebrado, mas vem de um Deus soberano. Não, a força que você precisa não está dentro de você, a força que você precisa está no alto. Eu e você somos quebrados, defeituosos, mas a gente serve a um Deus que é todo-poderoso. Nós servimos a um Deus que é perfeito em tudo que faz. O que fazia Josué ter essa força e essa coragem? Um dos exercícios que a gente faz estudando a Bíblia é justamente fazer perguntas. E quando eu cheguei nesse momento, a pergunta que eu fiz é: essa é a força, essa é a coragem que Deus diz para Josué, ser forte e corajoso. Agora, o que movia Josué a ser assim? O que sustenta o seu coração? Diante do rio, diante dos gigantes, das muralhas, das guerras, era uma única certeza: Deus estaria com ele. Deus estaria com ele. Deus não prometeu a Josué que a caminhada seria fácil, que ele não enfrentaria inimigos, que o medo nunca bateria a porta do seu coração. Deus prometeu algo infinitamente melhor. Sabe o que é melhor do que tudo isso? O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A presença de Deus é o segredo para ser forte e corajoso. Pode notar, nos momentos em que o medo toma conta de você, é quando você se esquece de que Deus está contigo, de que o Senhor, o Rei do Universo, luta por você. A luta pertence ao Senhor, a guerra é dele, ele é invencível. Josué podia ser forte e corajoso, porque Deus estaria ao seu lado no campo de batalha, Deus estaria ao seu lado nas decisões difíceis, Deus estaria ao seu lado no meio das dúvidas mais cruéis, Deus estaria ao seu lado todas as noites. Quando o medo tentasse dominá-lo, Deus estaria com ele. A presença de Deus não elimina as lutas, mas garante a vitória. A luta vai vir, a guerra está aí, mas vai e lute com fé, porque eu estou com você. Perceba que nas Escrituras, sempre que Deus chama alguém para uma missão, Ele não promete facilidade, Ele promete presença. Quando Moisés se sentiu incapaz, lembra? Moisés, o grande Moisés. Deus disse: Moisés, eu estarei contigo. Quando Gideão se sentiu fraco e insignificante, Deus disse: eu estarei contigo. Quando Jeremias temeu anunciar a palavra, Deus disse: eu estou contigo para te livrar. Essa frase foi a frase que moveu o meu coração também. Quando Deus disse: Alex, volta para onde você foi chamado. Volta para cumprir sua vocação, volta para cumprir sua missão. E Deus disse: eu estarei contigo. Irmãos, a resposta é sempre a mesma. Sempre. Pastor, se eu perder o meu emprego, eu estarei contigo. Se eu não souber o que fazer, eu estarei contigo. Se eu falhar,
eu estarei contigo. Se eu me sentir sozinho, se minha fé vacilar, se eu passar por momentos de tristeza profunda, se eu enfrentar a morte de um ente querido, se eu for injustiçado, se eu me sentir incapaz, se eu for tentado a desistir, se eu adoecer, se eu morrer, a resposta será sempre a mesma: eu estarei contigo, mesmo na morte. Por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não tenho medo, eu vou confiante no Senhor. Por quê? Porque a fonte da minha coragem é a presença do Deus que nunca me abandona. Até mesmo na morte Ele está comigo. Você não precisa de circunstâncias favoráveis. Você precisa da presença de Deus. Você não precisa ter todas as respostas, meu irmão, senão você vai ficar parado onde você está. Você precisa da companhia do Deus que sabe todas as coisas. Você não precisa ser invencível. Você precisa andar com Deus invencível. Prestem bastante atenção nisso. É a presença de Deus que transforma covardes em valentes, medrosos em corajosos e fracos em fortes. É a presença. E quanto mais você está perto da revelação de quem Deus é, que é as Escrituras, quanto mais você andar com o povo de Deus, que é o corpo de Cristo, mais consciência você terá da presença de Deus. Talvez o que você precisa decidir hoje à noite é andar com o Senhor, voltar a ler a sua Bíblia, meu irmão, com sede, com fome. Talvez o que você precisa fazer hoje é voltar para a casa do Senhor, é voltar para a família de Deus e é ver Jesus estampado no rosto do seu irmão. Sabe por que eu tenho plena certeza que Deus está comigo? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E porque todos os dias, através dos meus irmãos, eu sou lembrado: Alex, eu estou com você. Toda vez que Deus repete algo na Bíblia, é porque Ele não quer apenas que passemos os olhos. Ele quer que gravemos isso no coração. Então hoje, ao ouvir Deus dizer novamente: seja forte e corajoso, entenda, não é só uma palavra bonita. É uma ordem divina. É um chamado urgente. É um reforço amoroso de Deus para a sua vida. É Deus te convidando a avançar e a viver o extraordinário. Seja forte e corajoso. Reconheça a soberania de Deus. Assuma a sua responsabilidade. Seja forte e corajoso. Eu morria de medo de ir em velório, gente. De verdade. Até quando eu assistia na TV, eu não dormia, né? Sabe quando passava assim os sepultamentos dos famosos, né? Como essa semana tem passado bastante do Papa Francisco. E quando eu via um negócio daquele, eu me desesperava, eu desligava e eu ficava com aquilo na cabeça o tempo todo. E aí fui eu me meter a ser pastor, né? E desde quando eu comecei o seminário, o maior terror da minha vida é: nossa, cara, um dia eu vou ter que fazer um sepultamento com o corpo do meu lado, assim, ó. Tanto que nos funerais que eu ia, eu nem via o corpo, eu não faço questão de ver. Eu gosto muito de lembrar a pessoa como ela era viva. Eu não gosto muito dessas coisas, mas também era porque eu era medroso mesmo. Irmãos, quando eu fui chamado para trabalhar com o pastor Ulisses, inclusive a igreja que o Aurélio faz parte hoje, eu temia por esse dia. Como eu temia por esse dia? Um dia
eu vou ter que celebrar, né, um sepultamento. E eu me lembro como se fosse hoje, pastor Ulisses de férias, lá no Paraná. E aí, de repente, chega a notícia de que o marido de uma irmã da nossa igreja, muito querida, ele faleceu. E aí meu telefone toca. Quem era? Pastor Ulisses. Ô, pastor Alex. Então, vai lá na casa da irmã agora. Presta toda a ajuda para ela. E amanhã eu preciso que você faça sepultamento. Porque eu não vou voltar. Aí eu, valeu, pastor. Irmãos, eu não dormi aquela noite. Sério, de verdade. Estou abrindo meu coração aqui para vocês. Eu não dormi aquela noite. E eu ficava pensando, meu Deus, primeiro que eu sou tímido, né? Vai uma multidão assim na minha frente. Corpo do meu lado. Senhor Jesus, o que eu falo? E eu não vinha. E eu me lembro que chegou assim, eram umas 3 e pouquinho da madrugada já. Deus começou a me lembrar algumas promessas, algumas palavras. E uma das palavras que veio à minha mente foi justamente essa. Moisés não está, Josué vai ter que assumir. E o que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso. Eu nunca falei tão alto como eu falei naquele dia. Porque uma multidão veio, assim, entrou naquela sala. Eu nunca fui tão ousado. A minha esposa, ela sempre fala, você se transforma quando você está atrás de um púlpito, quando você está pregando, quando você está proclamando alguma coisa. E isso só deixa bem claro, irmãos, que não é sobre mim. Não é sobre mim. Quem me conhece sabe. Quem é íntimo sabe. Eu não tenho toda essa desenvoltura. Mas eu tenho a certeza que Deus está comigo. E quando Deus manda eu pregar, eu prego. E quando Deus manda eu falar mais alto, eu falo. E quando Deus manda eu exortar alguém, eu exorto. E quando Deus manda eu ir no hospital, eu vou. E quando Deus manda eu ir ao sepultamento, eu vou. Porque não é sobre a minha presença, é sobre a presença que eu carrego. O Espírito Santo de Deus está comigo. Ser forte e corajoso. Nos desafios mais difíceis da sua vida, não se esqueça, seja forte e corajoso. Deus não te deu um espírito de covardia, de medo, mas de coragem. Porque Ele está conosco. E se Ele está com a gente, a luta pertence a Ele. Eu quero concluir dizendo que nós chegamos ao final dessa série e ao refletirmos sobre tudo o que vimos, eu quero lembrar de algo nesse final que é fundamental para todos nós. Quando eu digo extraordinário, eu não estou falando de conquistas, de riquezas ou sucessos pessoais. Desde o começo eu tenho sempre lembrado, nosso extraordinário é Jesus. O projeto mais incrível de Deus para as nossas vidas não é que sejamos grandes ou famosos, mas é que sejamos transformados à imagem de seu Filho. Em Romanos 8, 29 diz, porque aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito maior de Deus para cada um de nós. Ser moldado para refletir a glória de Cristo. Isso é verdadeiramente extraordinário. Deus não apenas nos chamou para uma vida comum, Ele nos chamou para viver em conformidade com o caráter de Cristo, para sermos como Ele em tudo. Então, primeiro, se você ainda
não conhece a Jesus de fato, eu te convido a considerar o maior convite de todos: siga a Jesus. Ele é o único que pode transformar a sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. Jesus não apenas é um personagem histórico ou uma figura religiosa. Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna e para nos fazer novas criaturas. O extraordinário começa quando cremos de todo o nosso coração que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E Ele vai transformar a sua vida, seus pensamentos, suas atitudes e também o seu destino eterno. Mas para você, segunda consideração que eu quero fazer concluindo essa série, para você que já é um discípulo de Jesus, para você que já se entregou ao Senhor, eu digo: não desista de ser como Ele. O caminho para sermos semelhantes a Jesus é difícil, ele é estreito, mas é o mais extraordinário que alguém pode viver. Mesmo em meio às lutas, desafios e tentações, Deus está trabalhando em nós, nos moldando à imagem do seu Filho. Ele promete estar conosco em todos os momentos, como vimos ao longo dessa série. Então, não importa a situação atual, lembre-se, o extraordinário é ser mais como Jesus. Deus não está interessado em nos deixar onde nós estamos. Ele quer nos transformar, nos fazer mais amorosos, mais santos, mais corajosos e mais fiéis. A palavra de encorajamento para você, discípulo de Jesus, é: continue firme, não permita que as dificuldades da vida te impeçam de buscar mais de Cristo e de ser como Ele. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso exemplo. Não importa quanto você tenha falhado, Deus está sempre à disposição para restaurar e continuar essa obra em você. Não desista do processo de transformação. Sabe por quê? Porque não adianta chegar na terra prometida com o coração no Egito. Jesus está nos transformando para a gente chegar lá um dia. E eu espero, em nome de Jesus, meus irmãos, encontrar cada um de vocês lá. Sejamos fortes e corajosos. E nós vamos declarar agora, nesse momento, que o nosso Deus é um Deus grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor que nos ajuda contra o inimigo. E é por isso que diante dele nós nos prostramos. Queremos hoje à noite declarar que é Ele que nós engrandecemos. É a Ele que nós agradecemos. Porque se somos o que somos, é por causa dele. Vamos cantar? Fica